graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. E aí, pessoal? A gente está aqui com mais uma graça da história. E eu quero contar uma época que eu fui pastor em Santa Catarina, na década de 80. Era uma época de muita dificuldade, tínhamos poucos pastores, poucas igrejas. E as igrejas do litoral, Itajaí, Camboriú, se uniram para plantar uma igreja no oeste catarinense. Então, um final de semana por mês, pastor e presbíteros das igrejas de Itajaí e Camboriú subiam a serra em direção ao oeste em 2 automóveis e a gente ia colocando um presbítero em cada localidade. A gente subia no sábado de manhã e um presbítero ficava em cada localidade, várias localidades. Eu me lembro de Santa Cecília, me lembro de Fraiburgo, Videira, Lebon Regis, Caçador, outros lugares que a gente visitava e onde um presbítero ou um pastor passava um final de semana. No sábado a gente subia, deixando um em cada lugar, e no domingo à noite a gente voltava recolhendo o pessoal, chegava em casa 1, 2 da manhã, né? Era um trabalho cansativo, mas era muito legal. No final dessa empreitada, depois de um ano, a gente conseguiu plantar uma igreja na localidade chamada Lebon Regis. E eu várias vezes fiquei hospedado na casa de um irmão, um homem de Deus, um homem muito legal, muito especial. Tenho uma saudade muito grande do seu Emiliano Belli, um homem muito, muito especial. A casa dele, ele era um homem que trabalhava muito duro, trabalhava na roça, ele, a esposa, os filhos. A casa dele não tinha luz elétrica, a casa dele não tinha água encanada, mas ele vivia contente, ele vivia satisfeito da vida. E quando terminou aquele período de um ano em que a gente ia todo mês lá na região, o seu Emiliano foi eleito presbítero, primeiro presbítero da igreja de Lebon Regis. Aí ele ficou contente, ficou satisfeito e resolveu dar um churrasco. Ele fez aquele autêntico churrasco gaúcho, né? O oeste catarinense tem muita influência, mais influência dos gaúchos mesmo do que do litoral catarinense. E ele fez aquele churrascão com aquele buraco no chão, aquele carvão queimando, aquelas varas enviesadas com a carne espetada. E foi uma coisa extraordinária. Acontece que a casa do seu Emiliano tinha uma atração especial. Na entrada da casa tinha um jardim com todo tipo de flor. A mulher dele cuidava daquele jardim, você via todas as cores, todas as flores, todos os cheiros, os beija-flores, as abelhas. Tudo isso para mim, cada vez que eu ia lá, isso era uma festa para os meus olhos, para os meus ouvidos, para o meu nariz, e aquilo era lindo demais. Nesse dia, toda a equipe, uns 10, né, 2 pastores e 8 presbíteros, fomos lá porque era o churrasco de término do trabalho. E a gente entrou e todos passamos por aquele paraíso que era o jardim da esposa do seu Emiliano. E uma das pessoas que estavam conosco, ao passar pelo jardim, não olhou para as flores, olhou para o chão. E no chão, a dona colocava casca de batata, casca de cenoura, estrume, né, de vaca, de porco. Fazia aquela mistura ali, aquilo era o adubo do jardim. E exatamente aquilo dava o viço e a beleza para aquele jardim. Mas esse irmão olhou para baixo e a palavra dele foi dizer: que imundície! Fez uma careta e não olhou para as flores.
Eu acho que a gente pode escolher para onde a gente prefere olhar. Você pode escolher para onde você vai olhar. No seu relacionamento com as pessoas, você pode olhar para as qualidades delas, mas você pode olhar para os defeitos. Nas circunstâncias da vida, você pode olhar para as coisas ruins, negativas que acontecem, mas você pode olhar para as coisas boas. Nos seus relacionamentos, dentro da sua casa, com as pessoas que você ama e que te amam, você pode valorizar o copo meio cheio, às vezes. Mas você pode desprezar o copo meio vazio. Para onde você escolhe olhar? Qual é a graça da história? Eu me lembro de um episódio no livro de Atos, quando começou a surgir uma igreja sem ordem dos apóstolos. Os apóstolos estavam em Jerusalém e começou a surgir uma igreja na cidade de Antioquia. E os apóstolos ficaram sabendo que tinha uma igreja aparecendo lá, que não tinham sido eles que tinham lá ido lá plantar a igreja, e eles mandam Barnabé. Barnabé é mandado para lá para verificar o que está acontecendo, investigar aquela situação. Afinal de contas, os apóstolos não tinham autorizado aquilo. E o texto bíblico fala uma coisa interessante. Diz que quando Barnabé chegou, ele viu a graça de Deus. Não é interessante isso? Olhar para as pessoas, olhar para uma circunstância, olhar para alguma coisa e ver a graça de Deus. Para onde você está olhando? Olhe para a graça de Deus. Aceite a graça de Deus. Receba na sua vida a graça da história. Deus te abençoe. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura.